Olá, sejam bem-vindos ao canal Compêndio Nerd, eu sou o Victor Damião. Hoje vamos analisar com spoilers o terceiro episódio da série A Grande Ilusão da Netflix, baseado no livro de Harlan Coben. Neste episódio, a rede de mistério se expande com força total. Novas conexões emergem entre o passado de Claire, os negócios da família Burkett e até mesmo o detetive Sammy Kearse, que aos poucos passa de herói a potencial peça de um jogo obscuro nesse grande esquema. O episódio começa com a Mai descendo as escadas na casa da sogra e lê uma reportagem antiga chamando Sammy de detetive-herói. Em seguida, ela confronta Judith sobre dois pontos. Por que Caroline, irmã de Joey, nunca viu o corpo do irmão? E por que o detetive responsável pela investigação estaria recebendo pagamentos mensais da família Burkett? Judith diz não saber de nada e justifica a ausência da irmã no reconhecimento do corpo, alegando que a Caroline era muito sensível. Mai então é interrompida por Neil, o outro irmão de Joey, e ela o questiona diretamente as mesmas perguntas. Se ele viu o corpo do irmão, se ele sabia dos pagamentos ao detetive. Neil se recusa a responder e simplesmente diz que está na hora dela ir embora. O silêncio da família só torna tudo mais suspeito, obscuro, nesse grande esquema. Enquanto isso, o detetive Sammy Kearse segue com seus exames médicos. E agora ele começa a enfrentar a possibilidade real de que seu estado de saúde esteja comprometendo sua capacidade de trabalho. E paralelamente a isso, nós vemos também os sobrinhos de Maya, que continuam sua própria investigação nessa história. Usando um aplicativo de reconhecimento facial, identificam um garoto que aparece em uma antiga foto com a Claire, como Alexander Dosman, atual CEO da empresa Bismal. Ou Bismal. Eles descobrem que ele se mudou para a cidade há cerca de 8 anos, antes da morte da mãe deles. Isso levanta novas perguntas, inclusive sobre uma gravidez anterior da Claire, antes dos filhos atuais. Já na delegacia, o Kearse e seu parceiro decidem visitar o Ed, o viúvo da Claire, Mas antes disso, há uma cena curiosa em que o parceiro comenta que, pela lei britânica, motoristas não são obrigados a desviar de gatos, apenas de cachorros. Isso ironiza a mentira contada por Kearse sobre o seu acidente, quando ele afirmou ter desviado de um gato para justificar a batida. Essa desculpa começa a ruir e sua credibilidade também. Porém, a resposta do detetive é boa, porque é legal, ele deveria ter matado o gato, apesar de ser uma mentira, mas isso pode ser talvez uma metáfora do que vai vir aqui pra frente. Enquanto isso, Mai avança por conta própria, Ela mostra a Eva, o segundo celular da Claire, e confirma que as ligações para o fliperama Playground sempre ocorriam antes do horário de abertura comercial. Então, mais um indício de que aquele número era apenas uma fachada, um ponto de contato clandestino. Então, Mai vai novamente lá, no estacionamento do fliperama. Olha o que ela descobre. Ela encontra o carro vermelho que a perseguia. Ela instala um rastreador no veículo e sai discretamente. E tenta persegui-lo mais tarde, mas o perde. Então ela, mais tarde ainda, com a ajuda do Shane, monitora os movimentos do carro. A parceria entre eles se fortalece. Shane é um dos poucos em que ela parece confiar bastante. E ao mesmo tempo, Kearse e seu parceiro, McGregor, conversam com o Ed. E ele diz que não lembra exatamente onde estava na noite do assassinato de Joey. Talvez na academia. Kearse tem outra tontura ao sair da casa, agora visualmente notado pelo colega. Então já começa a ter mais índices aí. Então ocorre uma das cenas mais ousadas da série até agora, que a Maya está pilotando um helicóptero ali durante uma aula, quando Shane avisa que o carro rastreado está em movimento. Ela assume o controle e pousa na propriedade indicada pelo GPS. Lá encontra Corey, o homem que a denunciou no exército, que vazou o vídeo. Mas Corey revela algo surpreendente, que a gente não esperava. A gente esperava que ele é um militar, e não, ele é um jornalista investigativo. E mais, ele conhecia a Claire, pois ela o procurou para evitar que ele divulgasse o áudio do vídeo militar, que envolvia sua irmã. Em troca, Corey pediu que a Claire revelasse informações internas sobre a Bart Global. Segundo ele, a Claire acreditou na causa e começou a investigar, e morreu por isso. E Joey, ao que parece, seguiu o mesmo caminho e teve o mesmo destino, já que os dois trabalhavam juntos. E Joey, na verdade, iria se encontrar com Corey, mas morreu antes.
E o Corey acredita que as mortes não foram coincidência e cita um novo nome, Tommy Dark. Alguém que recebe pagamentos da Burkett Global há 26 anos e atua no ramo de segurança para transporte. Joey descobriu isso pouco antes de morrer e entregou para Corey. Corey afirma que se precisar entrar em contato novamente, ele ligará para Maya do fliperama. E o detalhe importante, se ele ligar, é uma ligação extremamente importante. Ou seja, é urgente. Então, depois disso, a Maya, a visita a essa empresa de segurança ligada ao Tommy Dark. A recepcionista, insatisfeita com 2 meses de salários atrasados, entrega a ela o endereço pessoal do seu chefe, né, o Tommy. Então, mais tarde, Maya vai até esse endereço, né? E quem recebe, aparentemente, é a esposa de Dark, que não revela nada sobre ele, além de dizer que o trabalho do marido é sigiloso, né? Maya, no entanto, repara um símbolo no carro da casa, uma frase em latim, non terra seria quis, que significa não pela terra, mas pelas águas, acompanhado de um logo de um barco. Um lema náutico, a morte de Andrew, o irmão de Joey, que supostamente se jogou de um barco anos atrás. Maya faz essa conexão, então ela volta ao trabalho e pede que o Shane investigue o Tommy Dark, mais a fundo, especialmente por esse possível vínculo, né, com o passado da família Bucket. Enquanto isso, os sobrinhos da Maya visitam a sede da Abysmal. Eles usam uma mentira para entrar, dizendo serem parentes, né? E lá dentro são abordados por Alexander, o Seal, a quem eles buscavam, que os trata com educação, mas alerta para não conversar ali. Eles entregam um endereço, um horário para um encontro no futuro. E o engraçado aqui, até aqui, que a gente vê muita tecnologia, né, envolvida. E de volta à delegacia, o parceiro de Kirsten continua investigando o acidente do detetive, vendo as câmeras do acidente. E Kirsten chega nesse momento com novidades, né, interrompendo a investigação dele, que identificaram a placa de uma das motos usadas no ataque da Maya e do Joey. Ao cruzar os dados, encontram algo estarrecedor. A moto pertence a Philip Dawson, o treinador dos sobrinhos da Maya. Lembra que anteriormente foi visto sangue em sua caminhonete no primeiro episódio? Seria ele mais do que um treinador agressivo? Estaria envolvido na morte de Joey? Será que ele talvez esteja com o Ed envolvido? Pois é, são as perguntas. Caroline, por sua vez, vasculha o quarto da mãe, Judith, e encontra a camisa verde usada por Joey na filmagem da babá. Aquela mesma que Maya disse não ter encontrado. Isso levanta suspeitas sérias. Será que a Judith sabe mais do que dizia? Seria ela um cúmplice de uma encenação? O episódio termina com tensão máxima. Maya acorda com o choro de Lily. Quando vai até o quarto, percebe que a filha não estava lá. Ela entra em alerta, abre o seu armário de armas ali, pega a sua arma e começa a vasculhar a casa. E a tensão é tão densa que o episódio se encerra no auge da ansiedade, né? Deixando a gente com um gostinho mais para ver o próximo. Com isso, o episódio transforma o cenário, né? Mas já não pode confiar nem na família Bucket e nem nas instituições. E talvez nem em sua própria percepção. Os laços entre o passado de Claire, a morte de Joey e os negócios da Burkett Global estão mais evidentes. E agora até o detetive, antes visto como herói, pode estar envolvido, direta ou indiretamente. Então, pessoal, se você está curtindo essa análise episódio por episódio, semanalmente, já deixa o like, comenta suas teorias aqui embaixo e se inscreve no canal Compêndio Nerd para acompanhar os próximos capítulos dessa série, né, cheia de segredos, fantasmas e reviravoltas, né? Então, nos vemos no episódio 4. Até mais. Fui!